Fermentação, o papo é produção de bebida alcoólica. Vamos falar aqui dessa questãozinha da nossa queridíssima URGS 2023, questão 7.1. Um assunto extremamente comum, né, nos vestibulares. A gente tem que ampliar para vocês naturalmente, né, meu irmão? Sabem que isso vai se repetir, só que não igualzinho, né? Então, vamos com tudo, segue a vinheta. Pronto, galera, estamos de volta. O lance seguinte, cara. Ele diz o seguinte, que o gráfico abaixo mostra a relação inversamente proporcional entre a concentração de açúcares e etanol, em função do tempo e fermentação do vinho. Então tá aqui, ó, concentração, maravilhoso, o etanol aumentando, né, ao longo aqui do tempo da fermentação e os açúcares diminuindo. Beleza? Então lembra que a fermentação alcoólica é uma das mais famosas, né? Normalmente a gente relaciona, né, quais organismos aqui, vamos botar fermentação, show de bola, né, rolando principalmente aqui nas leveduras, ok? Então as leveduras que são fungos, né, são muito utilizados aí, né, como fermento biológico, não só para a produção de bebida alcoólica, mas também para produção de massas, né? Ela que faz a massa crescer, um espetáculo. E a gente vai inclusive entender por que é utilizado para a produção de massas, porque, né, vai liberar gás, vai ter aumento do volume, né, e ali expande a massa, um espetáculo, né? Sempre uma massinha gostosa também para acompanhar um bom vinho. Beleza? Então, galera, dentro desse entendimento razoável, lembra que a fermentação, não só alcoólica, mas a lática e também a acética, que é a menos falada, ok? Caracteriza-se uma oxidação parcial da glicose, né? Que a gente botou açúcares, mas a gente vai botar aqui, ó, sempre a partir da glicólise. Beleza? Então a glicose, ela é o combustível, né, para a produção de ATP dos organismos. Na galera que não faz respiração aeróbia, a gente vai pensar na fermentação e em saldos bem menores de ATP, correto? Para a gente pensar na respiração aeróbia, né, só naquela comparação bem básica e didática, enquanto a fermentação vai estar te dando 2 ATPzinho, a nossa queridíssima respiração aeróbia, ela faz para uma glicose 38 ATPs, valor didático, beleza? Agora, a gente também faz glicólise, isso é importante, só que numa das etapas da respiração aeróbia, ok? Que a gente vai ter, como eu falei, esse saldo muito mais positivo de ATP. Tranquilo? Então, a glicose, quando ela entra na célula, ok? No caso aí da levedura, lembra que ela sofre, né, o que chamamos de glicólise, ok? Nessa brincadeira aqui, ó, de formação da glicose para 2-piruvatim, cara, eu tô falando aqui de umas 10 reações, tá? Filho, a gente simplifica tudo. Inclusive, a gente, para acontecer essa reação, a gente utiliza 2 ATPs, ok? E produzimos 4. Ou seja, o saldo, que é muito mais importante, de apenas 2 ATPs. Maravilhoso? E também vale destacar, né, eu falei que ocorre nas nossas células e sempre no citoplasma, né, no citosol, assim como nos organismos que só fazem a glicólise, né, para produzir esses ATPzinhos aqui maravilhosos, que são importantíssimos para a manutenção da fisiologia da célula, beleza? Então, cara, o que eu vou destacar aqui também para a gente ampliar esse assunto, tá? E a gente poder naturalmente, né, para uma próxima questão, a gente trabalhar, né, com a produção aqui, ó, dos NAD, ok? NAD mais H+, que resgatam os elétrons aqui, ó, e formam 2 NADH, ok? Lembra que esses caras são especiais, né? São os famosos transportadores de elétrons, né? Muito úteis, né, para o mecanismo, não só da fermentação, mas também para respiração aeróbica, aí nem se fala, né?
A gente fala muito do ciclo de Krebs, produzindo NADH para caceta, né, e mandando lá para a cadeia respiratória, né, um espetáculo. Show? O piruvato, só para a gente ampliar aqui a nossa brincadeira, a gente tem essa formuleta aqui, ó, CH3C dupla O, uma carbonilazinha, ó, e a gente tem o piruvato, seria isso aqui, ó, o O-. Tá? Se eu botar ácido pirúvico, ó, é um ácido carboxílico, beleza? Tranquilo? Vocês conhecem bem aí, estão voando na química orgânica, certo? No caso da fermentação alcoólica, a gente vai ter uma via em que precisaremos não, né? Vai acontecer, ó, isso aqui, ó, retirada, né, da nossa queridíssima carboxila. A gente chama esse processo de descarboxilação. Olha só que espetáculo. E aí, cara, a retirada dessa carboxila, né, ou do carboxilato, caso você já considere aqui, ó, sem o H, né, fazendo uma duplazinha aqui, ó, tá com cara de quem? Exatamente, de CO2. Se eu trabalhar com a ideia, né, dos dois piruvatinhos, eu tenho para cada molécula de piruvato a retirada de um CO2. E é esse CO2 que é muito utilizado, né, para o aumento das massas. Quando você mistura o fermento, mistura as leveduras ali com a massa, e o que acontece? Né, você deixa ali no cantinho ela crescendo. O que é deixar a massa crescer? É fazer com que as leveduras estejam ali, né, fazendo fermentação, liberando CO2, ele expande a massa. Beleza? E lembrando também, já para fazer uma interdisciplinaridade, que o nosso queridíssimo bicarbonato, que compõe parte aí, ó, botar ele aqui, ó, bicarbonato, ele compõe parte dos fermentos químicos. Que se você, caso esteja com muita pressa, meu irmão, não quer deixar de maneira alguma, né, que pô, a massa cresça para produzir seu bolinho lá, sua massinha, sua pizza, o que for, meu irmão, chegou a visita de última hora, tu pega o bicarbonato e faz com o bicarbonato, ok? Não é tão gostoso, né? E aqui, ó, você não tem problema com calor. Muitas questões relacionam isso, né? Você pode jogar um fermento biológico direto no fogão quente? Não, porque senão você mata o funguinho, coitado. Né? Agora, o bicarbonato, que é um composto químico, quanto maior a temperatura, maior a velocidade da reação. Isso quer dizer o quê? Que se você tacar fogo aqui, ó, você vai produzir, ó, eu boto um doisinho aqui, ó, o carbonato de sódio mais CO2 mais água. Olha só que espetáculo, né? E o CO2 é o grande objetivo, né, desse mecanismo, né? Bota um doisinho aqui para ficar balanceada e essa é a decomposição. Então a ideia do bicarbonato é trabalhar com o mesmo princípio de produção de gás e expansão da massa. Lindo? E aí, cara, vale a pena destacar, já que a gente está pegando essa parte química, ok? Você trabalhar com a ideia, ó, de que eu tenho, né, com a retirada do carboxilato, ó, né, a manutenção de quem? Ó? Desse cara aqui, que é o nosso aceptor final de elétrons aqui da fermentação. Ok? Por que aceptor final? Exatamente. É importante que você reutilize esse NADH aqui, que ele traga esses elétrons, ok? Né? E reaja com o bicarbonato. Com o bicarbonato. Tá com o bicarbonato aqui do lado, né? Com o nosso acetaldeído. Lembra que acete, ó, acete, né, a nomenclatura para 2 carbonos, acetaldeído. Beleza? Então, esse cara aqui vai receber os 2 elétrons e redução de carbonila forma hidroxila. Vitão, agora eu entendi por que você está falando isso. Porque se a gente, né, reduzir esse cara, a gente vai estar reoxidando o NADH, né? O NADH ele utiliza, ó, e ele retorna como NAD+, H+, e fica livre para novas fermentações, beleza? Para essa célula, tá? Fica ali disponível. E o produto final, ó, se a redução de carbonilado dá
hidroxila, vai formar quem? Ó? CH3, CH2, OH. Pronto. E aí, cara, você produz o álcool também. Então, os dois produtos, né, importantes aí da fermentação, o álcool e o CO2. Lindão? Então a gente comentou bem. E agora a gente pode matar essa questão, tá? Então lembre que, ó, acetaldeído é o receptor, né? O aceptor final de elétrons. Isso é bom para você comparar com a respiração aeróbica. E quem é o nosso queridíssimo aceptor final da respiração aeróbica? É o oxigênio. Beleza? Grava isso porque tem caído muito no Enem também, hein? Então, ó, essa questãozinha aqui do Enem fala exatamente dessa brincadeira. Show? E aí, minha gente, vamos matar a questão agora. Agora que a gente comentou, revisou, a gente pode matar a questão. Então, lembra que aqui no QB é sempre assim, cara. A gente mata a questão sempre revisando, ampliando. Porque, cara, essa questão não vai cair desse jeito na próxima prova. Não vai cair igualzinho. Vai cair outros detalhes de fermentação que de fato é um assunto muito importante, vale a pena, né, você se ligar. Então se inscreva aí no canal, dê uma força pro professor, ok? Vocês vão ver aí, inclusive, no canal muitos vídeos a respeito de fermentação lática. Tem que saber também fermentação lática, cara, tá? Muito importante. Então vamos lá. Com relação ao processo de fermentação representado, considere as seguintes afirmações. 1. O aumento gradual da concentração de etanol é resultado do consumo gradual dos açúcares pelos micro-organismos. Perfeito. Né? Então, os açúcares que a gente falou, representou aqui com a glicose, ok? Vai sendo consumida e o etanol vai aumentando. Então, A1 está ok. 2. A fermentação alcoólica é o processo celular responsável pela conversão dos açúcares em etanol, fermentação alcoólica. Lindo, perfeito, ok? E na terceira, a fermentação ocorre no citosol da célula, exatamente. E a síntese de ATP é um dos resultados finais, né? São os 2 ATPzinhos aqui finais, beleza? Então isso ocorre mais exatamente aqui na glicólise. Talvez o que tenha confundido alguns alunos tenha até sido essa brincadeira, né? Porque como ele falou final do processo, poderia estar pensando nas últimas reações. Só que não tinha nem alternativa, ó. Tinha apenas 1, apenas 2, 1 e 3, 2 e 3. Não tinha 1 e 2. Então, mais claramente, ele estava falando simplesmente do ATP como um produto final. Então, uma questão considerada tranquila aí para URGS, que sempre tem níveis de questões bem elevados. Valeu, um beijo, até a próxima.